Oi, meu nome é Renata e bem-vindos ao meu canal. Aqui eu conto histórias assustadoras, relatos que minha avó me contou, que me contaram, que me mandaram. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, me sigam aqui e se inscrevam no canal, porque eu sempre posto conteúdo sobre isso. Os relatos de hoje vão ser sobre seitas e vamos para o primeiro relato. O chalé no fim da linha. No começo de 2022, decidi passar um mês em um chalé isolado no interior de Santa Catarina para terminar de escrever a minha tese. O lugar ficava a quase 2 horas da cidade mais próxima, cercado por uma mata de pinheiros bem densa. O dono do chalé me deu apenas uma recomendação. Se ouvir sinos à noite, feche as cortinas e não acenda nenhuma luz. Achei bem folclórico. Bem tranquilo até aqui. Achei que era folclore local e não me importei muito. Na segunda semana, por volta das 2 da manhã, o som começou. Eram sinos pequenos tocando um ritmo lento, acompanhados por um coro de vozes sussurradas. Eu esqueci completamente do aviso e fui até a janela e afastei as cortinas de leve. No meio da clareira havia umas 20 pessoas vestindo uma túnica de linho cru, sem capuz, que caminhavam em círculo. O que me fez congelar foi o fato de que nenhum deles tinha olhos. No lugar das órbitas haviam apenas cicatrizes costuradas com uma linha preta. Eles carregavam uma maca de madeira com um corpo de um animal que eu não consegui identificar. De repente, o homem que liderava essa procissão parou. Ele não tinha olhos, mas virou o rosto perfeitamente na direção da minha janela. Ele levantou um braço e apontou para mim. Todas as 20 pessoas pararam e viraram a cabeça na minha direção, sorrindo com a boca cheia de dentes pontiagudos. Eu me joguei no chão, apaguei a lamparina e passei a noite trancado no banheiro. No dia seguinte, eu arrumei as minhas malas. Isso aí, foi inteligente, né? No caminho para o carro, eu encontrei um sino de bronze preso na minha maçaneta externa e, no chão, estava escrito com o que parecia ser cinzas. Nós vimos você. Meu Deus do céu, ai. Sumia, nunca mais aparecia no lugar, pelo amor de Deus, gente. Nossa. Para começo de conversa que essa história aí de se isolar em, em lugares que não tem gente próxima, já acho uma loucura. Enfim, cada louco com as suas manias, né? Vamos para o próximo relato. A comunidade do sorriso eterno. Esse relato foi postado num usuário do Reddit, cujo tio desapareceu na década de 90 após se juntar num grupo chamado Os Filhos da Alvorada. Viviam numa fazenda autossuficiente em Minas Gerais. Anos depois, a polícia invadiu o local por suspeita de cárcere privado e o usuário teve acesso aos diários recuperados desse tio. O usuário do Reddit que está contando essa história. No começo das anotações, falava de uma paz, uma meditação e amor. Mas a partir do terceiro mês, a escrita começava a ficar meio trêmula. Meu tio relatava que o líder, um homem que se autodenominava de um mensageiro, servia um chá amargo todas as noites antes das orações. Quem bebia o chá começava a sorrir de forma permanentemente. O músculo da face meio que travava. O último relato do diário dizia: eles não estão sorrindo porque estão felizes. O mensageiro corta os tendões das bochechas com uma lâmina de barbear durante o batismo, para que ninguém possa expressar dor quando o sacrifício começar. Hoje é minha vez de ir ao altar do subsolo. Eu consigo ouvir as lâminas sendo afiadas e todos ao meu redor estão sorrindo para mim. Eu quero gritar.
mas as minhas bochechas já estão dormentes. A polícia encontrou fossas comuns no subsolo da fazenda. Todos os corpos recuperados tinham os crânios com uma marca de cortes preciso no maxilar, etanizados em uma expressão de alegria forçada. Pesado, né? Esse relato foi bem pesado. Não sei se procede, né? Eu já ouvi falar de algumas seitas brasileiras aqui, mas quem tiver curiosidade de pesquisar. Bom, vamos para o terceiro relato, né? O berçário silencioso. Eu trabalhei como enfermeira obstetrícia em um hospital filantrópico de uma cidadezinha bem religiosa. Numa noite, uma jovem deu entrada em trabalho de parto avançado. Ela veio acompanhada por 3 mulheres mais velhas, todas usando vestidos longos, idênticos e lenços pretos cobrindo o cabelo. Elas não deixavam ninguém chegar perto da moça e exigiram que o parto fosse feito sem anestesia. O bebê nasceu saudável, mas o que aconteceu em seguida me assombra até hoje. Assim que a criança soltou o primeiro choro, as 3 mulheres se ajoelharam no chão do centro cirúrgico e começaram a cantar um idioma antigo, que parecia um estalo de línguas consoantes e duras. A mãe, mesmo que exausta, estendeu as mãos e segurou os pés do bebê, torcendo os dedinhos dele até ouvir um estalo. Eu gritei, tentei afastar a mulher, mas o médico de plantão, que eu notei que também usava um cordão preto idêntico aos das mulheres sobre o jaleco, segurou no meu braço com força e disse: não interfira nas leis da linhagem. O primogênito deles não pode andar nos caminhos dos homens comuns. O bebê não chorou mais. Ele ficou em silêncio absoluto, olhando para o teto, com os olhos que pareciam velhos demais para um recém-nascido. Eu pedi demissão naquela mesma noite e mudei de estado. Anos depois, eu vi no jornal que aquela cidadezinha inteira foi abandonada após uma investigação sobre um sumiço de dezenas de crianças. Credo, gente. Esquisito demais. Vamos para o próximo relato. O jantar da família Miller. Esse caso aconteceu na Geórgia, nos Estados Unidos, e foi relatado por um jovem que fazia entregas de compras de supermercado numa área rural. Ele sempre entregava grandes caixas de sal e velas pretas para uma propriedade isolada que pertencia a essa família Miller. Eles pareciam uma comunidade Amish tradicional, mas o comportamento era estranho. Numa noite de tempestade, o pneu da caminhonete dele furou bem na estrada da fazenda dos Miller. Sem sinal de celular, ele caminhou até a casa principal para pedir ajuda. A porta estava entreaberta e ele ouviu barulhos de talheres. Ele bateu, ninguém atendeu. Então ele entrou para ver se tinha alguém na cozinha. Havia uma mesa de jantar imensa, com mais de 30 pessoas sentadas, perfeitamente alinhadas. Elas usavam trajes de gala dos anos 20, mas ninguém estava comendo a comida dos pratos. No centro da mesa, deitada sobre uma bandeja de prata, estava uma idosa, claramente falecida, coberta de mel e flores silvestres. Os convidados usavam os garfos para tirar pedaços da pele da falecida e comiam com expressão solene, como se tivessem uma comunhão sagrada. O líder da mesa olhou para o entregador na porta e levantou uma taça cheia de um líquido espesso e disse: seja bem-vindo ao banquete da carne eterna. Sente-se, o sal já fez todo o seu trabalho. O entregador correu de volta para a estrada a pé, abandonou o carro e a polícia foi no local no dia seguinte, mas encontrou apenas a casa vazia, com a mesa posta e os pratos cheios de terra preta. Que nojo! Nossa, galera, que esquisitésimo. Estranhíssimo. Ai, tá. Quinto relato. O aplicativo de meditação e a Ordem da Luz Azul. Este relato é moderno
que aconteceu em 2025. Ah, tá, desculpa, a tradução do Reddit, deu um erro aí. Tá, então aconteceu ano passado. Um estudante de TI baixou um aplicativo de meditação guiada que estava sendo muito recomendada nos fóruns anônimos da internet. O aplicativo prometia focar a mente através das frequências sonoras bineurais e luz específicas projetadas na tela do celular. Nas primeiras sessões, ele se sentia muito calmo, mas após uma semana, as instruções da voz começaram a mudar. A voz suave pedia para ele fazer sessão às 3 da manhã, em isolamento total, olhando fixamente para uma luz azul que piscava em um padrão geométrico. Ele começou a ter episódios de sonambulismo. Acordava no meio do quarto com cortes superficiais nos braços que formavam o mesmo padrão geométrico do aplicativo. O terror real aconteceu quando ele tentou deletar o aplicativo. O celular travou, a tela ficou completamente azul e a voz saiu pelos alto-falantes sem os fones. A desinstalação não é permitida, seu cérebro já foi codificado para a ordem. Compareça ao endereço enviado por geolocalização no próximo eclipse ou a frequência de desligamento será ativada no seu coração. Ele quebrou o celular com o martelo, mas disse que, desde então, toda vez que ele fecha os olhos para dormir, ele ouve a voz sussurrando a contagem regressiva dentro da sua cabeça. E o quarto dele fica iluminado por um brilho azul que não vem de lugar nenhum. Eita, pesado, hein? E o pior é que eu adoro esses aplicativos de meditação. Tomar muito cuidado. O próximo relato se chama A Seita do Poço Sem Fundo. Bom, então vamos fechar o vídeo, né? Esse relato vem de um engenheiro ambiental que foi contratado para mapear cavernas no interior de Goiás. Ele e a sua equipe encontraram uma fissura profunda na rocha que levava uma câmara subterrânea gigante. Lá dentro dessa câmara havia uma estrutura de pedra construída ao redor do poço, que parecia não ter fim. Que estranho. As paredes da caverna estavam completamente cobertas de inscrições e desenhos de uma criatura imensa, com dezenas de braços longos que subiam de um abismo. Enquanto inspecionavam o local, a equipe foi cercada por moradores de um vilarejo próximo, que eles nem sabiam que existia. Eles não usavam túnicas ou usavam roupas comuns de roça, mas o olhar de todos era completamente vago, com as pupilas dilatadas no máximo. O líder deles era um senhor idoso com marcas de garras no pescoço, disse que precisava ser alimentado a cada... Quê? O líder deles, um senhor idoso com marcas de garra no pescoço, disse que o poço precisava ser alimentado a cada ciclo de 7 anos para que a coisa lá de baixo continuasse segurando as fundações da terra. Ah, beleza. Eles amarraram um dos assistentes do engenheiro e jogaram no poço com uma corda. O engenheiro diz que o pior não foi o grito do amigo caindo, mas o som que veio no fundo segundos depois. Não foi um som de impacto, foi um som de algo sendo mastigado, seguido por uma risada ecoante que vinha das entranhas da terra. O engenheiro e o resto da equipe conseguiram escapar, aproveitando o momento de distração desse grupo ali. Mas ele disse que nunca mais conseguiu beber água de poço ou olhar rachaduras sem o estômago revirar. Bom, pelo que eu entendi, então, era uma seita de uma cidadezinha que capturou uma dessas pessoas que estavam lá trabalhando e tacou o pessoal lá de dentro no fundo do poço e tinha uma coisa que estava ali para ser alimentada. Mas, gente, bizarro, né? Agora, interior de Goiás, não sei se essa história aconteceu aqui mesmo, né? Um pouco estranha. Eu espero que vocês tenham gostado das histórias de hoje. Continuem me seguindo por aqui, se inscrevam no meu canal e
Comentem aqui embaixo, eu fico muito feliz de interagir com quem estiver assistindo. E é isso aí. Tchau, tchau.